Ó, da semana, nós vamos agora dar continuidade, e eu não achei legal o vídeo da semana passada, então a gente vai estar refazendo esses versículos 5 e 6 só rapidamente, tá? E depois, se alguém quiser comentar sobre ele brevemente também, para a gente seguir na leitura. Então, Lucas, capítulos 1, versículos 5 e 6 e 7, perdão, são 3 versículos. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, aqui, nós já tínhamos lido na semana anterior, né, que, como disse o pastor, né, a carta de Lucas, né, o Evangelho de Lucas é uma carta que foi enviada para uma autoridade ali, para dar testemunhos de Yeshua, de Jesus, e aí ele primeiro faz a apresentação dos versículos 1 a 4, e depois acontece aqui ele descreve sobre o nascimento de João Batista, porque quem vai preparar o caminho do Senhor é João Batista. Então, vem o nascimento de João Batista. Ele nasce já de um milagre, Esse milagre é um milagre porque a mulher desse sumo sacerdote era estéril, e Deus, o anjo aparece a ela, faz uma promessa, e então ele vai. O senhor vai ter que desligar o celular, porque está dando microfonia. Ok. Então, tem aqui... Oi? Tem 2 passos... só apareceu um agora. Pois é, tá chique aqui 2 pastores, Glória. Você viu? Já nós vamos ter vários pastores. É um que vale por 2, aí, ó. Pastor, eu vou pedir para você fazer um favor. Que vale por 2. De uma forma resumida, que a gente não vai apresentar da semana passada, só resume esses versículos 5, 6 e 7 para nós, só para a gente dar a sequência depois, a partir do 8º. Irmãos, estão ouvindo? Sim. Tá melhor o som? Sim. Tá ótimo. Tá, beleza. Eu não estava ouvindo o que o Robson falou agora. Se puder repetir, eu agradeço. Eu pediria para o senhor, de novo, só que dessa vez fazer compactado, um resumo do versículo 5 a 7, que a gente não postou da semana passada. Então, só um resuminho do 5 a 7, para não ficar nenhuma lacuna. Que o irmão leu agora há pouco? Isso, Lucas 1, 5 a 7. Bom, aqui não tem muito o que falar, né? Por quê? Como o Robson já mencionou, o Evangelho de Lucas, se nós olharmos aqui, os primeiros versículos, ele é uma carta endereçada a uma pessoa chamada Teófilo, ok? Interessante que ele fala que muitas pessoas já haviam, né, segundo nos objetivos foram aqueles, muitas pessoas já haviam se empenhado nesse sentido de escrever os fatos. Com que finalidade? Com finalidade de enviar para diversas pessoas. E ele agora escreve especificamente para uma pessoa. Ok? Ele
direciona para essa pessoa. Ele fala, é para você. Né? Chama a pessoa de excelência, já falamos isso. Falamos da possibilidade de ele ser um sumo sacerdote da época, esse Teófilo. E agora, nesses versículos, o que ele começa? Uma vez que ele fez a introdução na carta dele, saudando a autoridade destinatária desta carta, ele agora começa a contar os fatos, marcando tempo e espaço. Como que ele marca o tempo? Ele marca o tempo falando sobre a existência. Quando começou? Porque, veja, ele vai narrar a história de Yeshua. A história que ele vai narrar é a história de Yeshua. E se começa simplesmente falando, olha, apareceu um homem assim, assim, assado, quando? Né? Então, ele começa falando assim, teve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Se nós entendermos como verdade aquele fato que nós falamos, de que, muito possivelmente, Teófilo era um sumo sacerdote da época, então tem lógica ele começar citando a existência de um sacerdote, ok? Porque sendo aquela pessoa que ele chama de excelência, vamos repetir isso sempre aqui na introdução dele, uma autoridade sacerdotal, ele está dando para ele condições de ele pesquisar e ver se isso é verdade. Tinha um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, nos tempos de Herodes. Precisa, então, esse sumo sacerdote fazer ir lá, olhar os tempos de Herodes, quem que eram os sacerdotes, ok? E tinha uma ordem. Veja, eram 8 ordens, não era aleatório. A gente pode pensar assim, naquela época não tinha computador, não tinha como fazer escala de serviço, né? Não tinha como montar os turnos. Tinha os turnos bem definidos, eram 8 turnos, ok? E ele era da ordem de Abias. Se ele está mandando essa carta para uma autoridade, isso é lógico. Se é, por exemplo, para nós, que não conhecemos a ordem de Abias, não sabemos, ok? Não sabemos quantos turnos tem, vamos supor, nós não estamos lá dentro, não vimos aquela realidade lá, para que falar que era da ordem de Abias, não é isso? Tinha um sacerdote no tempo de Herodes, pronto, ok? Mas quando ele fala de que ordem está identificando alguém que tem conhecimento de como é operado essa questão de escala, ele fala, este era da ordem de Abias, chamado Zacarias, ok? E aqui fala da questão de justiça deles, né? Ele e a esposa, ela também, bom, se ele era sacerdote, ele também era descendente de Arão, ok? Ou não? Sim. Hã? Sim. Ele também era. E ela também é. Então, ele casado com uma mulher de dentro da parentela dele ali, como era o correto. E guardavam os mandamentos, os preceitos do Senhor, ok? Muito bem. E a essa senhora, você quer que eu fale isso? Era só até aí, como eu falou, ou eu vou entrar na questão do nascimento de João Batista também? Não, só para concluir essa parte, aí a gente vai entrar daqui a pouco no versículo 8. Ok, então até aí. Tá, legal. Então, isso quer dizer, pastor, que, veja só, se Deus estivesse reformulando, se Deus fosse reformular toda a estrutura, se Deus tivesse desgostado da lei, se Deus tivesse se decepcionado com a obra que ele fez, com os sábados, com as leis, com as festas, com o sistema de adoração que foi montado, porque desculpe a franqueza, mas na maioria do sistema cristão, do estudo, eu estou falando como ex-cristão. Você não é cristão? Não, eu creio em Cristo. Eu penso diferente do pastor, né? Vamos ficar claro isso. O pastor já me falou, mas não tem problema nenhum, cada um pensa de um jeito. Tem gente que fala que é cristão, porque nós cremos em Cristo. Eu não me vejo cristão, eu particularmente, por quê? Porque o cristão, ele tem que ter
ele tem uma identidade. E a identidade dele é formada. Existe um princípio que... Ó, uma coisa interessante. O sistema cristão não permite que um membro seja contra as suas doutrinas. Não admite. Eu sei se eu estou falando besteira. Tipo assim, você é cristão, você tem a obrigação de fazer isso, isso e isso. Agora, só que, por exemplo, um cristão que guarda sábado, para o cristianismo não é cristão. É fariseu. Não é? Vão te chamar de fariseu. Pensando que está ofendendo, né? Então, eu tenho muito essa visão. Agora, o que eu vejo aqui? Se Deus tivesse desistido de tudo isso para criar uma nova religião, ele não começaria isso fora do templo. Se Deus estava cheio de sacerdotes, por que ele vai revelar para um sacerdote? Olha só. Poxa, se Deus desistiu do sistema de sacerdócio, por que ele não revelou direto para Pedro lá pescando? Pedro, de repente, virava um erudito e começava a escrever. Mas não, mesmo. Né? Nunca pensei nisso. Pois é. Por quê? A pessoa, veja só, Deus mudou tudo. Então, se ele mudou tudo, ele não vai usar... É a mesma coisa que a pessoa fala. Imagina, um filho vai falar, eu não quero mais saber, não dependo mais do meu pai, não dependo mais da minha mãe, agora eu vou seguir a minha vida. Aí chega de manhã, ele acorda, fala, mãe, cadê o café? Peraí. Se você vai seguir a sua vida, você vai sair de casa, você vai montar a sua estrutura, você vai ter o seu próprio teto, você vai fazer tudo novo. Então é a mesma coisa. Se Deus vai falar, não, deu tudo errado, então vamos fazer de novo e diferente. Mas não, Deus ele continua usando a mesma estrutura. Eu vejo aqui que a estrutura é a mesma. A única coisa que mudou, na minha opinião, né, de grosso modo falando, o que mudou é uma coisa assim que eu entendo. Por exemplo, a lei, quando fala de lei, Jesus quebrou a lei. Quando? Eu estou esperando alguém mostrar que Jesus quebrou a lei porque ele curou no sábado. Então, pera um pouquinho. Me mostra que Jesus, como ele era marceneiro, que ele foi lá no sábado, cortou uma árvore, cortou lá uns pedaços de madeira, pregou uns pregos, fez uma maca, colocou o doente na maca e depois ele curou. Aí eu vou dizer, olha, Jesus quebrou o sábado. Agora, por que Jesus curou uma pessoa sem nenhum trabalho? Dizer que ele quebrou o sábado, isso é muito forte. E eu estou esperando isso, né? Mas nunca vai acontecer. Mas voltando aqui para o tema, o que eu vejo é isso. Poxa, se Deus... perdão, o que eu vejo aqui para completar o meu raciocínio, pelo menos? As pessoas falam muito que a lei foi abolida, que a lei é maldita, a maldição da lei. Ora, pensa comigo, se Deus, aqui, né? Vamos ver o que é a graça. O salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa adulterava, vamos pegar o adultério, uma pessoa que adulterava, a pena que ela merecia era a morte. Porque uma coisa é certa, tinha pecados que Deus aceitava a compensação, né? O sacrifício de pecado. Agora eu vou perguntar para o pastor. Pastor, qual que era o substituto antes da obra de Yeshua? A pessoa que matava, um assassino. Havia um substituto para, tipo, olha, você merece morrer, mas você vai fazer um sacrifício para não morrer? Acho que o pastor não ouviu. Travou. Havia travado, desculpa. Repete então de novo, porque sumiu todo mundo. Eu estou dizendo assim, naqueles tempos, quando a morte, né, a pena para um assassino era a morte dele, correto? E não... Agora eu digo para o senhor, havia algum sacrifício que ele pudesse fazer para substituir a morte dele? Quando ele matava alguém, homicida? Não tinha. O homicida, ele assassinou
e ele merece morrer. Aí havia na lei alguma forma dele falar, olha, a lei diz que eu posso trocar a minha morte por um cordeiro, por exemplo? Não existia. O homicida é vingador de sangue. Oi? Aí que existia a figura do vingador de sangue. Então, não. O vingador... Então, aí veja bem. Quando a morte era dolosa, a pessoa queria matar... Um acidente. Okay? Não. Doloso ele quer. Doloso, perdão. Sim. Não tinha acordo. Se achasse, o vingador podia dar ele. Quando era um acidente, ou seja, era um homicídio culposo, então ele tinha que, ainda assim, a cidade de refúgio. Correr para a cidade de refúgio, fica lá até a morte do sacerdote. Isso. Agora, me diga uma coisa. Então, é esse raciocínio que eu quero. Se a pessoa assassinou propositadamente outra pessoa e ela fosse para uma cidade refúgio e o Corém, as lideranças de lá, soubesse que ele era um assassino premeditado, eles não podiam receber essa pessoa, correto? Eles entregavam ele para o Vingador. E entregavam para o Vingador e o Vingador matava. É nesse ponto que eu quero chegar. O salário do pecado é a morte. A mesma regra era para o adultério e a mesma regra era para o sábado também, né? Você não fala muito, mas a verdade é que era. Agora, veja só. Olha a mulher adúltera, como que Yeshua já, na minha opinião, ele... não vou entrar naquele mérito, tá, pastor? De Yeshua ter falado para a questão da... Não vou entrar no mérito se Jesus cumpriu a lei ou não, tal, nós falamos esses dias, inclusive. Não vou entrar nesse mérito, tá? Vou falar, senão o pastor... Então, veja só, eu só vou falar do outro lado. Vamos falar aqui do lado da mulher, só para a gente compreender um pouco a graça. Olha só, a mulher adulterou. Testemunha, ela tinha mais de 2, que tinha um monte de gente lá. Então, ela poderia, sim, ser apedrejada, se não fosse a intervenção de Yeshua com muita sabedoria. Só que aí, o que eu quero dizer, que eu quero trazer para o exemplo de hoje? Eu quero pegar o exemplo da mulher adúltera e aplicar para hoje, para a nossa vida hoje. Olha só, o salário do pecado é a morte, a mulher adulterou, ela merecia morrer. Yeshua agiu com graça na vida dela. E quando Yeshua age com graça na vida dela, o que acontece? Ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não tinha nenhum habilitado para isso. Ok. Mas veja só, aí ele pergunta para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum? Ela, nenhum, Senhor. Então, eu também, aí ele fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, o que eu quero dizer? Essa mulher foi salva no mundo espiritual? Ela recebeu salvação eterna? Lendo no texto? Não. Ela foi salva da morte prematura. Ela ia ter a sua vida ceifada antes da hora por causa do pecado que ela cometeu. Mas a graça de Jesus impediu que ela morresse naquele momento, dando oportunidade para ela viver e não pecar mais. Se ela continuou pecando, ainda que ninguém descobrisse, no final da vida dela, ela não tem salvação. Se ela continuou fiel, ela aproveitou a graça e foi salva no final dos dias dela. Agora, veja só, não é isso que está acontecendo hoje conosco? Eu era um idólatra? Eu era idólatra, aí depois achei que estava buscando a Deus, comecei a ir atrás do Deus Sol, né? Um dia, a graça de Yeshua me revela a palavra. Estou salvo? Não, ele está me mostrando um caminho de salvação. Ou seja, eu merecia morrer pelos meus pecados, mas Cristo me cedeu a graça. Agora, o que eu vou fazer com essa graça fica na minha responsabilidade. Então, se a gente não continuar nessa graça e fazendo o que é certo, a gente vai morrer lá na frente, vai perder a oportunidade. Igual aquele homem, que eu esqueço o nome dele, que não sei se foi o senhor que comentou, que quando Davi estava fugindo e começou a jogar pedra lá, o que era servo de Saul, né? Aquele homem, ele recebeu a graça de Davi
naquele momento, quando ele estava voltando, foi perdoado, mas Davi lembrou muito bem dele. Quando Davi morre, Davi está para morrer no leito de morte, Davi faz um negócio até vingativo. Ele fala para Salomão: eu não posso fazer nada com ele, porque eu falei que não ia fazer. Mas você sabe o que deve fazer. Passou a fita para Salomão. E Salomão foi até benevolente com aquele homem. Salomão deu a graça para ele também. Falou: olha, você vai ficar na... É tipo uma cidade de refúgio também, se eu não me engano, né? E você vai ficar numa região tal e você não vai sair daí. Se você sair dessa região, você vai morrer. Esse homem ficou anos lá, mas um dia ele saiu atrás de um escravo e por isso ele foi morto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos voltar para o texto aqui. Então, eu entendo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, senão vamos para o versículo 8. Mas eu entendo aqui, conforme o pastor falou também, né, que Deus, ele fez uma obra maravilhosa, e essa obra ele faz de acordo com o sistema de adoração. Existe um templo, existe um serviço sacerdotal, existe a profecia, existe o mundo espiritual e a promessa de Deus que não vai voltar atrás. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quem gostaria de ler do versículo 8 até o 18, por favor. Quem lê? Em que capítulo é que está? Lucas 1, irmã. Lucas 1, versículo 8 a 18. Quem que vai ler? Eu leio, Rosa. Um de cada vez. Um de cada vez. Quer que eu leia? A irmã está abrindo para ler, Paula? Rose está abrindo para ler? Rose. A Rose sumiu, não estou vendo ela. Tá aqui, ó. Não sei. Você quer ler? Vocês que sabem, vocês que resolvem. Tá, eu leio então. Ninguém vai ler? Pode ler, pastor. Não? Ok. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome João. Até aí? Até onde falou? Simão. 18. Até o 18. Tá. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Amém. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre o texto? Vou começar aqui, alguém me ajuda. Ora, aconteceu que exercendo ele, né, o profeta, o sacerdote, Zacarias, diante de Deus o sacerdócio, ele estava exercendo o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo,
toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Uma coisa aqui, que eu vou perguntar para o pastor, mas se alguém tiver a resposta, fique à vontade. Algumas pessoas falam, alguns estudiosos, que era Yom Kippur aqui. Eu acho, não sei. Só que eu não sei se tem alguma coisa a mais que eu não compreendi ou que nós não compreendemos, eu não sei. Por quê? Aqui está dizendo que ele, apesar dele estar sozinho dentro do santuário, eu acho que ele não está no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Ele está, parece que, no Santíssimo Lugar, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, onde ficaria o Santo dos Santos, né? Ficaria a arca, né? E antes, no Santo Lugar, ficaria o altar do incenso e a menorá e os pães da preposição. É isso, pastor? O senhor compreende essa parte aqui? Veja, eu nunca vi nenhum estudo no sentido de que fosse Yom Kippur. Eu até acredito que se fosse... Tá, então, mas é conjectura. Porque eu penso assim, fosse, uma vez que Paulo fala que ele está trazendo informações minuciosas, ele teria dito que era um dia de Yom Kippur. Sim. Ok? Então, para mim, se eu estou diante de um inquérito, a pessoa que está fazendo esse levantamento, ele vai ser detalhista. Nós falamos aqui no começo do estudo de Lucas que Lucas ele é detalhista. Então, se fosse na festa de Yom Kippur, ele diria que era em Yom Kippur. Sim, agora, o que chama a atenção, eu concordo, deixa eu só fazer um adendo. É uma conjectura também, tá? Eu não estou afirmando que não é. Sim, sim. Tudo bem? Não, eu também acho que não. Até por aquela planilha que nós mostramos na semana passada, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas aí ficaria fora, inclusive, né? Que, na verdade, naquela planilha eu via isso aqui seria uma discrepância se fosse Yom Kippur. Mas o que eu não entendo, mas também eu não entendo nada disso, é por que ninguém sabia? Porque geralmente entrava mais de um sacerdote no santo lugar. Não era isso? Será que havia alguma ocasião que só entrava o sumo sacerdote no santo lugar? Mesmo que fosse ali? Porque ali um cuidava dos pães, o outro acendia a menorá. Bom, veja bem, nós não podemos afirmar que Zacarias era o sumo sacerdote. Ok? Isso também é uma suposição. Ok? Mas oferecer incenso, outros sacerdotes ofereciam também. Sim, mas não precisava estar sozinho, né? Tanto é que tinha turma. Sim. Tinha turma. Então, não precisava entrar sozinho. No entanto, a gente também não ouvia dizer que entrava mais de um lá. Né? Não tá escrito também que entrava mais de um para oferecer incenso. Então, foi ele. Aí tem que entender assim, que o local, o Santíssimo, quem é o sumo sacerdote. Então, se Zacarias é sumo sacerdote, ele entraria. Mas aí não seria para oferecer incenso só. Sim. Ali era em Yom Kippur, inclusive para oferecer o sangue da expiação, que vai no Santo dos Santos. Aqui está claramente dizendo que ele entrou para oferecer incenso. Né? Então, ele não foi no tudo. Ok? Ele não foi no Santo dos Santos. É o mais perto da porta. O incenso é o que ficava mais perto da porta. O Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Certo. Ok? Agora, no santo lugar ali, eles podiam entrar. Ok? Para oferecer incenso. Mas, independente de ser o Santo dos Santos ou o santo lugar, não era assim, eu sou sacerdote, eu entro lá a qualquer hora. Ele entra para oferecer o início e voltar.
Não era livre também, toda hora eu vou entrar. É questão, gente, de temor. Temor. Tem uma frase que tem, na maioria, se não em todas as sinagogas, que está em hebraico lá, mas em português é assim, ó, saiba diante de quem você está. Como? Saiba diante de quem você está. Sim. Né? E lá em Hebreus fala que... Não, em Hebreus não. É na Torá mesmo que fala que não era para ficar entrando toda hora. Então, mas ali ele está falando do Santíssimo Lugar, na tenda, lá dentro. Né? Não vira toda hora para que não morra. Tá? Então, Isso, tem toda uma preparação. Então, não necessariamente eles vão entrar assim, 2, 3 lá, não, irmão. Então, caiu para ele entrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso que o irmão falou aí, é para a gente analisar a questão do temor. A gente olha nas igrejas hoje, durante o culto, às vezes está processando o culto e tem irmãos no celular. A mente está onde? Não está no culto. Você está entendendo? Isso é uma coisa que alcança, inclusive, nós aqui. Saiba diante de quem você está. O tempo inteiro. A gente vai para a igreja com uma finalidade, saiba diante de quem você está. Ok? Estamos ali com uma finalidade que é prestar um serviço de adoração ao Eterno. Não é isso? Um Shabat, se você vai na igreja no Shabat, você está lá para dedicar o seu tempo a Deus, né? Exatamente. Você vai batendo papo na hora do Shabat, fica em casa. Né? Então... Mas aí eu perguntei se eu esgotei o assunto, porque o irmão tinha me perguntado sobre a questão de se era Yom Kippur e tal, e se eu conseguir, se podemos passar adiante. Sim, como eu ouvi sobre isso, mas não é nada definido, e eu até torcia para que não fosse mesmo, porque tem aquele outro tema que a gente não está trazendo hoje aí, mas da planilha que eu mostrei semana passada, que se fosse Yom Kippur, aquela planilha lá, ela caia por terra, entendeu? Então ela está de pé ainda aí. Nós não podemos afirmar que nem que não nem que não é. Sim. Entendeu? Agora, se eu tivesse que dar uma opinião, mas aí é opinião, eu diria que não era. Por quê? Porque, levando-se em conta que Paulo estava querendo fazer um detalhe minucioso, Sim. a melhor oportunidade de marcar até a data que era. Né? Ele marcou o tempo, que era o tempo do rei Herodes, falou quem que era o sacerdote, falou a hora de Abias, e se fosse Yom Kippur, ele ia dizer, inclusive, foi no dia de Yom Kippur. Sim. Entende? Concordo. E são conclusões com base no que está na Bíblia. Estou fazendo algo com minúcias. Então, minúcias, se é minucioso, se fosse Yom Kippur, estaria escrito. Minha opinião. Okay? Amém. Ok. Agora, veja só, um negócio que não está aqui, mas a gente pode puxar. Aí, aqui está dizendo o seguinte, então ele foi lá queimar incenso, e durante esse tempo, toda a multidão permanecia do lado de fora orando. Está aí, ok. E eis que lhe apareceu mas sim um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Eu sei que aqui está dizendo e não o. Ok. Então, é um anjo do Senhor, seja ele quem for. Só que eu vou aproveitar esse tema aqui para perguntar. Deixa eu ver. Não, vamos passar, vamos deixar ele. O anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel. Então, aí já tem gente dizendo que o anjo Gabriel era Yeshua. Não. Vi teólogos dos mais valorosos brigando não, né?
mas trazendo assim até uma. Ele foi refutado e estava lá se justificando. Não sei, o que eu já ouvi falar de Miguel, que diz que Miguel, quem fala isso é adventista. Sim, sim. Mas aí que está a questão. Se é Miguel, se é Miguel, se é Yeshua, por que ele tem dois nomes? Não me parece muito correto, né? Mas, enfim, o senhor tem alguma posição sobre isso, pastor? Bom, eu acredito que o anjo que apareceu aqui para Lucas não tem nome, né? Ele fala o anjo do Senhor. O nome é um anjo. Não, no versículo 19, fala que é Gabriel. É verdade. Respondeu. É verdade, ele se identifica. Eu sou Gabriel, que assisto diante do Eterno. Isso. É verdade. Ele fala que foi Gabriel, sim. Ok. Mas, irmão, eu já vi muita gente falar acerca de Gabriel ser Yeshua, acerca de Miguel ser Yeshua, mas eu não entendo assim, né? Eu penso que Yeshua, quando ele e não dizendo que Yeshua não pode assumir a figura de um anjo, sempre lembrando que anjo é mensageiro, ok? Anjo é mensageiro. Não pense em anjo como um ser chamado anjo. Tá? É mensageiro do Eterno, e o Filho pode ser mensageiro, ok? Dentro desse sentido, tem um anjo na Bíblia. Tem um anjo na Bíblia que preenche as características para nós dizermos que é Yeshua. Ok? E este anjo, ele não é identificado pelo Eterno nome. Tá? Aí, no estudo judaico, eles falam que ele é o Metatron, o anjo que se assenta. Ok? Mas este anjo, segundo a cultura judaica, não é Miguel nem Gabriel. E não tem nome, é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Então, assim, eu entendo que este anjo que o Senhor fala para Moisés lá, enviarei adiante de vós o meu anjo. Este anjo, para mim, é Yeshua. Sim, para mim também. O anjo que se assenta na presença do Pai. Sim. Tá? Meu Deus, esqueci o nome do diácono que é martirizado lá em Atos. Estevão. Fala, eis que vejo os céus abertos e ele vê Yeshua assento à direita do Pai. Ok? Então para mim, se há um anjo que preenche os requisitos, seria Yeshua, é este anjo. Amém. Nenhum outro. Né? Então não diria que Miguel fosse... E eu teria muita coisa para falar a respeito do Metatron, tá? Só que a gente vai fugir do assunto aqui. Hoje eu estou me policiando para falar menos. As irmãs têm que falar mais também, pode ficar à vontade aí. Todo mundo tem aberto para todo mundo que quiser falar. Irmãos. Muito bem. Aí vai dizendo assim, ó. Aí ele fala que ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aí Yeshua também lá na frente ele vai falar, né? E aí fala, veio João e não bebia vinho, vocês diziam que era, esqueci o nome que ele usa lá, louco, sei lá. Aí Yeshua vem e bebe vinho e fala, ele é beberrão. Então, quer dizer, aqui parece, isso aqui na verdade foi uma vocação que Deus deu para João, não que fosse pecado, mas João, ele não beberia vinho, né? Ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno, né? Já no ventre materno ele já teria o Ruach HaKodesh dentro dele. E aí ele fala que, peraí, Isabel dará à luz um filho, dará o nome de João. Em ti haverá
prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor e poder de Elias, olha só, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, olha só, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu vou fazer um comentário, depois, se alguém quiser falar alguma coisa, senão vai ser o pastor mesmo. Que o pessoal pode falar à vontade, entendeu? Mas nós estamos abusando da boa vontade do pastor aqui. Ó, veja só. Aqui está dizendo que o João Batista ele seria cheio do Espírito Santo. Depois diz que ele iria converter a muitos filhos de Israel a Deus. Ou seja, mesmo o povo de Israel sendo o povo escolhido de Deus, havia uma necessidade deles se converterem a Deus. É estranho isso, né? Que já eram povo de Deus, mas havia necessidade de eles se converterem ao povo de Deus, se converterem a Deus. E depois ele fala, olha, e ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. É isso que eu queria, algum comentário, porque Elias, ele... Até hoje o judeu, em Pêssar, por exemplo, em Pêssar, o judeu, ele, principalmente o judeu ortodoxo, né? Ele tem até no final de Pêssar, tem o quarto cálice, que eles chamam de cálice de Elias, que aí eles tomam o último cálice e abrem a porta para ver se o Elias está chegando, porque é o Elias que antecede a vinda do Messias. Isso já aconteceu. Mas o judeu, o pastor caiu. Ok, pastor, estamos de volta. Só para a gente concluir essa parte aqui, eu estava falando sobre João Batista. João Batista, ele veio para converter os pais aos filhos e adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Lá na frente, Yeshua vai dizer, olha, João Batista era o Elias prometido, né? Por quê? Porque ele veio no Espírito. O que o senhor entende disso, pastor? Essa relação aqui do Espírito, no poder de Elias, com a relação de João Batista. Vamos lá. Quando... quem sucedeu Elias? Quem sucedeu Elias? Eliseu, né? Eliseu, muito bem. Quando Elias ia ser arrebatado, o que Eliseu pediu para ele? A porção dobrada. Porção dobrada do Espírito que estava operando nele. Ok? O Espírito que estava operando nele. E o irmão leu há pouco, irá diante dele no Espírito. Não Elias. No Espírito. Então, o mesmo Espírito que operava em Elias, operou de forma dobrada em Eliseu e operou em João Batista. O mesmo Espírito. Elias não era João Batista, reencarnado. Senão nós vamos ter que validar que é a doutrina da reencarnação. Ok? Então, olha só, o mesmo Espírito irá diante dele. O irmão leu aí. No Espírito que operou em Elias. Ok? O mesmo anjo que estava do lado de Elias lá, atuando, operou de forma dobrada em Eliseu e agora opera em João Batista. Ok? E a função, qual que era? Isaías 40. Anunciar, preparar o caminho, preparar o povo disposto. A gente pega lá, ó, Isaías 40, fala assim. Deixa eu ver se é. Não tenho. Às vezes a gente confunde um capítulo ou outro aí, né? É uma Raquel que é bom em guardar capítulo mesmo. Como é que é?
Isaías 40 tem a irmã Raquel, que não erra capítulo e versículo, né? Eu tenho que falar e conferir se é isso mesmo. Não é bem assim, não. Olha lá, Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o Senhor, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada. O perdão de Jerusalém está expiado, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e outeiros serão abatidos. E aí vem contando a história. E aí perguntam para João Batista, quem é você? Você é o Mashiach? Ele fala, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Para quê? Para endireitar o caminho do Senhor. E qual era a mensagem de João Batista? Para endireitar o caminho do Senhor. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento. Arrependimento. Converter o coração dos pais aos filhos. Presta atenção no seu caminho que você está fazendo. Arrependimento. Tá? Então, preparar o caminho do Senhor, a gente está tentando fazer hoje. Como? Pregando arrependimento. É sério, irmão, que eu olho para as mensagens que são pregadas hoje em dia, eu não vejo a mensagem de salvação. Eu não vejo. Porque mensagem de salvação, irmãos, não é só crer no Senhor, não. Ou crer de acreditar. Esse crer de acreditar e não é crer. Quem crê, crê na palavra dele. Crê no que ele falou, vai, não peques mais. Não é? Então, assim, ele está preparando o caminho para quê? Falando para as pessoas que devem haver arrependimento. Por quê? Porque viria o Mashiach. As pessoas já estavam com o coração prontos para receber, eles esperavam o Messias. Ok? Estava voltando o povo para adorar. Arrependei-vos é isso. Voltando o povo para adorar. Então vem Yeshua e ele dá continuidade nesse processo. Mas é um espírito que opera ainda hoje. Qual era? As pessoas falam, não, o espírito de Elias, porque Elias ele fez muitos milagres. Não vejo João Batista fazendo milagre. Vocês viram? Não. Mas o que é que Elias fez? Elias, ele prendeu o rei, porque o rei estava em pecado, estava adulterando, ok? Contra Deus. Estava idolatrando. Sim, estava idolatrando. João Batista repreendeu Herodes. Ok? João Batista falou contra a idolatria, arrependei-vos. É nesse espírito, o espírito de um profeta que manda o povo, se arrependa, apruma o seu caminho. Anda de acordo com as palavras do Senhor. Ok? Amém. E esse espírito, tem até uma canção do Paul Wilbur, ele fala assim, estes são dias de Elias. Conheço. Lembra? Então, estes são dias de Elias, irmãos. São dias de Elias, pregando arrependimento, pregando salvação, para as pessoas voltem para o eterno. Voltem para o eterno. Parem com essa mensagem para essa vida. Não quer dizer que Deus não pode abençoar a gente nessa vida, não pode, ele abençoa a gente. Ele abençoa. Tem gente que chega perto. Nós que seguimos, que tentamos, né, seguir direito, orar, reconhecendo a lei do Senhor, guardando o Shabat, procurando, a gente está fazendo como João Batista, né? Somos precursores, só que do retorno do Messias, né? Exato. Então, esse Espírito opera hoje, anunciando o retorno do Messias. Yeshua está voltando. Olha só o Espírito de Elias. Rosh Hashanah, trombetas. Para arrependimento. Arrependei-vos, Yom Kippur. Sim. Depois, tabernáculos, Yeshua tabernaculando conosco. Então, veja, o Elias, ele é um precursor da vinda do Messias. E esse Espírito opera hoje. E nós somos precursores. Isso. Agora, não quer dizer que era Elias. Não era Elias. Era João Batista. Ok? Era João Batista. Agora, a mensagem que precisa ser pregada de arrependimento,
e as pessoas voltarem para cá. Ok? Eu acabei me perdendo aqui no que eu ia falar, mas pode continuar aí. Tá. Agora, cadê a Mardali? Caiu, voltou, caiu. Machucou, Marta? Aí voltou. Oi? Machucou? Não, machucou, não deu nada. Ah, tá bom. É rapidinho. Então, ó, para a gente terminar, aí diz assim, ó, e converterá muitos dos filhos, ó, e para é uma coisa que passa batido, né? Ele está dizendo aqui que ele vai converter a muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Então já começa a missão, parece que aquela que Yeshua disse, não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele diz, olha, e converterá muitos, não vai ser todos, né? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aí entra alguma coisa que eu acho muito fantástico aqui. Para quê? Qual que é a função dele? Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Mas o que eu queria trazer é essa palavra prudência aqui. Porque se uma das funções de João Batista é converter os desobedientes, porque aqui que eu encontro um grande problema. As pessoas hoje elas falam, olha, antigamente os judeus viviam debaixo da lei e eles foram reprovados por Deus. Agora Deus gerou um filho caçula, ou adotou um filho caçula, só que o filho caçula não vai ter a mesma escola dos judeus. O filho caçula vai ser criado com a vovó. Então, ele vai ser mamãozinho com leite e a criança não vai fazer nada contra o vovô e a vovó criar, viu, pastor? Ah, é? Deixa eu explicar, senão não é nada contra, mas há uma diferença muito grande, e eu, pelo menos, tenho percebido em alguns casos, né? Mais próximos, assim, que pais que eram super rígidos, que tratavam os filhos na cinta, hoje os netos fazem de gato e sapato. Isso acontece muito, o pastor deve saber disso, mas está cedo ainda, pastor. Então, veja só, mas tem pessoas que veem assim, Deus, o Deus de Israel, Deus teve o filho de Israel e colocou na escola mais rígida que tinha. Mas agora Deus teve um outro filho. Esse outro filho, que seria os gentios, foi cuidado com a vovó, daquele charminho todo. É isso que dá a impressão. Só que veja só, aí o que eles dizem, né? Não, eu não estou debaixo da lei. O judeu dá. Posso falar só uma coisinha? Pode? Posso falar só uma coisinha? Claro. Dentro disso que o irmão está falando, o irmão falou de neto aí, né? Brincando, mas eu vou aproveitar para, na brincadeira, falar uma coisa séria. Deus não tem neto. Sim. Deus tem filho. Não é? Então, assim, filho de Deus, seja ele o judeu, seja ele o não judeu, porque não é mais gentil, ele é filho, ele é criado pela mesma mão, né? Há um dito popular aí que eu tenho escutado muito, né, que o avô é um bicho bravo que o filho amansa para o neto montar, né? Eu tenho escutado muito isso. Mas isso não cola com o eterno, não. Para Deus, não. Para Deus é tudo filho. E, aliás, essa distinção de tempo que para nós olhamos, mas Israel nasceu 3.000 anos atrás, né? O não judeu foi inserido na aliança 2.000 anos atrás. 1.000 anos é muito tempo. Para o eterno é como um segundo. É como se tivesse nascido em seguida nasceu o outro. O que existe, até porque o conceito de tempo que nós conhecemos para o eterno não é igual. Né? Então, ele era como se tivesse nascido no mesmo tempo. A questão é que há um chamado diferenciado para cada um. Ok? Há um chamado. E aí nós temos que entender que o chamado diferencia muitas vezes a missão de cada um. Né? O judeu tem uma missão de ser sacerdote entre as nações. A gente tem que entender isso.
é mesmo? Sim. Continua, irmão. Então vamos lá. Aí, o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, que uma das funções dele é converter. Ah, sim, deixa eu só fazer o comentário. Então eles acham o seguinte, não tem lei para mim, eu estou na graça. Aí o camarada, vamos supor, vou pegar, por exemplo, ele mente. Quais os pecados dele? Não guarda Shabat, não celebra a festa bíblica, não obedece à lei. É ladrão e mentiroso. Essa, vamos supor, estou dando um exemplo. Aí esse cara se converte, fala, agora eu vou seguir Jesus. Aí ele para de roubar e para de mentir. Mas continua não guardando o sábado, profanando as festas e a lei. Esse cara não se arrependeu ainda. Ele se arrependeu daquilo que os outros vê, o mentiroso, o ladrão. Aquilo que os outros vê, o segundo amor, o amor ao próximo, a segunda tábua da lei, vamos fazer um resuminho, ele está guardando. Mas esqueceu o primeiro amor, que é amar a Deus com todo o coração, toda a alma e toda a sua força. Que aí, se ele fizer isso, ele vai cumprir esses mandamentos. Então, ele continua na desobediência. Ele continua desobediente. E ele fala que ele se converteu. Agora, veja o que diz aqui. O João Batista veio para converter os desobedientes. Agora, olha o que diz. Mas ele vai converter o que ele vai fazer? Ele vai tirar o desobediente e vai levar a prudência. Agora, no hebraico, no grego, esse prudência é pronesis. Estou vendo o dicionário aqui, tá? O dicionário Strong. E o que é essa prudência? Entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, vamos reler esse versículo aqui, usando o dicionário, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os obedientes para fazer aquela que é a vontade de Deus. Ou seja, para guardar a lei, para guardar o Shabat. Entendeu? É muito amplo. Só que aí espera a prudência. O cara apaga a vela antes de dormir, ele é prudente. Pronto. Pode falar? Não, já concluí. Veja bem. Uma coisa que o irmão falou assim, né? Ele se arrependeu, ele não mente mais e não rouba mais. Né? Então, mas ele não se arrependeu. Eu penso que existe uma graduação no arrependimento. Por quê? Porque arrependimento pressupõe conhecimento do erro. Ok? Então, até a prudência entra nisso aí, né? Que o irmão está falando que, na verdade, é conhecimento. Para eu me arrepender, eu tenho que saber que o que eu fiz é errado. Então, essa pessoa, ela se converte e ela não tem conhecimento que ela tem que guardar sábado. Ela aprendeu, como nós um dia aprendemos, que Jesus anulou a lei. Ok? Então, como Jesus anulou, eu não tenho o que guardar. Né? Mas aquilo que eu fazia, que eu tenho conhecimento que é errado, isto eu não faço mais. Agora, na medida que vai tomando conhecimento, a pessoa vai prestando atenção, ela vai descobrindo o que é que ela faz que não agrada ao Eterno, e se no coração ela está fazer a vontade do Eterno, ela vai caminhar para esse caminho, como um dia nós caminhamos. Né? Por isso, a importância desse trabalho nosso aqui. O trabalho nosso é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui divulgando no YouTube um pensamento. Não é? Você que está nos ouvindo agora no YouTube, eu não sei quando você vai ver isso, quando que você vai ter acesso a essas mensagens. O que nós estamos aqui proclamando é o arrependimento, é a palavra do Eterno, é você conhecer a palavra do Eterno. E além, descobrir verdadeiramente Yeshua anulou a lei. Nós já te afirmamos de antemão que não. Se quiser nos questionar a esse respeito, estamos à disposição. Irmão, deixar aí, né, acesso a comentários, né? As pessoas podem comentar e perguntar por que não, porque talvez na live aqui você não vai ter a total compreensão do que nós estamos falando. Mas existe uma graduação, um caminho de salvação a ser seguido. Um dia você conheceu o Eterno, talvez lá atrás você fosse um ladrão, um mentoso, alguém egoísta, alguém invejoso, né? Não necessariamente precisa ser coisas
graves como roubo ou morte, né? Mas às vezes a gente peca por sermos egoístas, por sermos orgulhosos, por não respeitar as pessoas, por sermos egocêntricos, né? Ignorantes, bravos ao extremo, né? Vingativos, tudo isso, né? E aí você tomou conhecimento disso, você começa a abandonar essas coisas, né? Começou a abandonar, tudo bem. Só que qual é o anseio da sua alma? Não é conhecer a Deus, conhecer o Eterno, não é buscar saber qual é a vontade do Eterno? Então, precisa voltar para a Torá, precisa ouvir a voz de Yeshua que diz: vá e não peques mais. Precisa aprender o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. E aí você começa a voltar para o ensinamento do Eterno, e aí você vai conhecer essas outras coisas que são a questão das regras alimentares, a questão de guardar Shabat, a questão das festas dos Senhor, as festas bíblicas, entre um monte de outras coisas que é a nossa demonstração de amor ao Eterno. Amém? Amém. É isso aí, Robson. Então, só vou concluir agora para encerrar. Aí, a semana que vem, se Deus permitir, a gente continua, tá? Amém. Então, vamos só terminar nessa parte. Aí, então, ele diz, olha... Robson, só uma coisinha. Pode falar. Posso falar? Pode. Depois que você terminar aí, a gente precisa falar um pouco com o grupo, fora da gravação, porque tinha algo que era para ter falado antes, eu acabei não falando, que até a irmã Rose citou, né? E aí eu acabei não falando, e como está gravando, eu não falei, mas eu quero falar com você, ok? Tá bom, assim que terminar, já vamos terminar, aí a gente fica online, então. Então, vamos lá. Okay. Aí diz assim, olha, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só, um povo preparado. Isso também é muito forte, né? Não é qualquer pessoa, qualquer gente. É um povo preparado. Vamos lá. Aí diz assim, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, a gente vai parar aqui e só fazer mais comentários até aqui. A semana que vem, Deus permitindo, a gente continua. Agora, veja que interessante. A irmã Paula quer falar, já a irmã Paula fala, tá bom? Não, foi só... Tá, então, sem problema. Mas quem precisar de falar, só apertar a mãozinha aí. Eu mexi nela. Tá bom. Então, vamos lá. Olha que interessante. Aí, até que falam lá sobre essa questão que nós falamos agora há pouco. Então, o anjo Gabriel é Yeshua, né? Tá falando aqui. Tá falando aqui não, as pessoas falam. Mas pera um pouquinho. Yeshua, ele vem numa essência de graça tremenda. E o anjo aqui, pelo que eu estou vendo, com perdão da expressão, parece que tem o pavio curto, né? Porque, veja só, ele não foi desrespeitoso com o anjo. Olha o que ele diz, olha só, olha a simplicidade que ele fez. Olha, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois, como que isso pode acontecer? Eu sou velha, minha mulher avançada em dias. Pronto. Eu, o anjo, estou falando e você vai ficar mudo até o neném nascer. Então, não me parece muita pessoa de Yeshua, desculpe. Não sei, pode ser. Mas não parece. Não parece. Entendeu? Porque imagina se Jesus fosse tratar todo mundo desse jeito. A mulher lá, a mulher hemorrágica, sempre está me tocando no meu talite. Uma mulher impura tocar no meu talite. Como que seria? Entendeu? Como que seria? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, até esse texto aqui, fique à vontade para a gente terminar. O pastor riu bastante, acho que tem alguma coisa a falar. Eu não estou vendo os irmãos, que aqui sumiu ela, mas eu quis mexer para não apagar de novo. Mas olha só,
Tudo bem, o Anjo foi para Viu Curto aí, né? Mas eu achei muito importante esse fato. Tá? E por quê? Porque se não tivesse acontecido, talvez não tinha ficado registrado isso que nós falamos há pouco, né? Ficou mudo. Foi notório o fato dele ficar mudo quando ela concebeu e voltar a voz quando foi para dar o nome, né? Então, assim, acabou que esse fato do registro da concepção de João Batista ficou registrado. Se ele não tivesse ficado mudo, talvez até estaria registrado ali, mas não teria sido notório para todo mundo o fato ocorrido com João Batista. Né? E eu penso que tudo que o Eterno faz, e veja, eu estou concordando com o irmão que ele não é Yeshua, tá? O anjo não é Yeshua. Mas eu não vejo que o anjo tenha sido pavio curto ali, não. Eu acho que foi uma providência até do Eterno, para quê? Para que a notoriedade é registrada, né? Para que nós possamos agora ter o registro, inclusive agora, olha só, né? Lucas relata a autoridade, o fato que a autoridade pode facilmente apurar se era verdade. Amém. Então, Era isso, por isso que eu estava rindo. Achei importante. Então, o que eu estou dizendo aqui, até, não sei se até, se eu estou sendo muito indelicado da brincadeira, né? Mas assim, a questão do pavio curto, não é? Eu entendo o que o pastor está dizendo, e eu entendo que muitas coisas aconteceram no passado para servir de exemplo hoje. Eu acredito que pessoas foram na história, talvez tenham sido usadas suas vidas com um determinado propósito, para que hoje a gente, milhares, milhões de pessoas pudessem tomar um caminho, escolher o caminho correto. Eu acredito nisso, né? Amém. Mas eu digo assim, Eu também. na letra fria na letra fria aqui, embora saibamos que a letra mata e o espírito vivifica, né? Se a gente pegar aqui na interpretação do texto, apesar de Deus ser uma provisão, eu acredito nisso, mas no texto é bem claro, né? Ele fala, olha, eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar, te dar de boa nova. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia... se ele falasse só aqui, todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, beleza. Mas, assim, não estou dizendo, eu concordo com tudo que o senhor falou, mas depois do ponto e vírgula, ele fala, porquanto não acreditaste na minha palavra. Parece que ele colocou um peso em cima dele. Mas, enfim, foi uma grande bênção, até porque a gente vai ver isso, se Deus permitir, a semana que vem, quando ninguém fala, como você vai pôr o nome de João? Não tem nenhum parente com o nome de João? Aí ele escreve na tabuinha, João, entendeu? Então, quer dizer, é um milagre realmente, são sinais que Deus fez que não tem como a gente questionar, e são sinais maravilhosos que servem para nós hoje. Que pena que muita gente não leva a sério os pontos, as vírgulas e tudo mais que está aqui dentro do texto e fica criando situações aí. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Ninguém? Então, beleza. Então, a gente vai encerrar agora e aí a gente fica, então, para o pastor estar conversando com a gente aí, passar uma informação importante aí.